Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Felipe Sá. Eu sou João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Antes da gente iniciar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe nossos vídeos e fique sempre por dentro. Bom, meus amigos, hoje nós temos um caso prático aí. João Henrique, conta pra gente, qual é o caso prático de hoje? Pois é, um caso muito interessante e muito comum na vida das pessoas. E fui procurado lá no cartório por uma pessoa onde o pai dele tinha falecido. Ele disse que o pai deixou uma esposa, que era a mãe dele, e mais um irmão, e ele tinha um irmão também. Então, em resumo, ele faleceu, deixou uma viúva e 2 filhos. E esse filho me procurou para dizer o seguinte: olha, João, eu e meu irmão, nós vamos renunciar à nossa herança para que a minha mãe, que construiu o patrimônio com meu pai durante a vida, ela fique com o patrimônio inteiro, né? Então nós queremos fazer uma renúncia, gostaríamos de fazer a escritura de renúncia com você, para que minha mãe fique sendo a única herdeira do meu pai. Isso é um caso muito interessante, muito comum, porque geralmente os filhos têm essa expectativa, essa vontade de, olha, morreu meu pai ou morreu minha mãe, quero que meu pai ou minha mãe fique com os bens até o falecimento. E não é tão simples assim, né? E nesse caso concreto, onde eles queriam fazer essa renúncia, haveria uma consequência muito grande, né? Que eu perguntei a eles se eles tinham filhos, por exemplo. Então, eles renunciando, a legislação exige que sejam chamados herdeiros da próxima classe, tendo em vista que eles foram os únicos daquela classe, todos que renunciaram. Então, eu conversei muito com eles e orientei bastante a respeito do assunto, para que eles entendessem que não era daquela forma que deveriam praticar o ato, né? Porque se eles renunciassem, os filhos deles, que são menores de idade, deveriam ser chamados à sucessão. E aí, consequentemente, eles não poderiam fazer o inventário mais extrajudicialmente, teriam que fazer judicialmente esse inventário. Então, só para deixar bem objetivo aqui, João, era um casal, um deles morreu, deixou o cônjuge e 2 filhos, né? Aí, pela ordem de vocação hereditária, o cônjuge é meeiro, fica com 50% do patrimônio e os outros 50% vão para os 2 filhos. Isso. O que você está me dizendo é o seguinte: esses filhos queriam renunciar, ou seja, abrir mão da herança para que ela fosse deixada para a mãe integralmente, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a renúncia e sobre o instrumento que é o mais correto nesse caso, que é o da cessão. Isso. A renúncia é uma coisa muito séria, né? Ela é irretratável, ela é irrevogável, ou seja, uma vez renunciada à herança, você não tem mais como desfazer essa decisão. Então essa é a primeira informação, acho que importantíssima, né? Exatamente. E assim, a gente sempre orienta, né, Felipe? Procure se consultar com um advogado, porque essas decisões podem ter um efeito contrário ao que vocês pretendem que ela tenha, né? Então, assim, é muito importante fazer a consulta prévia e não sair tomando atitudes sem pensar direito. Sim, até porque também a renúncia ela tem que ser feita por instrumento público. Exato. Ou seja, necessariamente você tem que procurar um cartório, né, um cartório de notas, para formalizar seu instrumento de renúncia. Ou seja, uma vez que você faz, a gente já tratou disso, você faz a escritura pública, então você está tornando público a sua renúncia, né? Ou seja, para todos irão saber. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado, justamente porque ela é irrevogável e irretratável. Exatamente. Uma vez que você renunciou, não tem mais como voltar atrás. Se um juiz, por exemplo, se um juízo, quero fazer uma busca de escrituras formalizadas no nome dessas partes, pode saber, ele vai saber que foi feita, por exemplo, uma escritura de renúncia. Exatamente. Né? E quando todo mundo da mesma classe renuncia, que foi o caso, né, eram 2 irmãos que queriam renunciar, ou seja, na classe descendente ali de primeiro grau, todo mundo estaria renunciando. Ao contrário do que as pessoas imaginam, você chama a classe subsequente, que no caso é a dos netos. É a dos netos. Né? Então, como eles tinham filhos menores, né, João? Se eles renunciassem ali, os 2, achando que iria para a mãe, na verdade o patrimônio iria para os filhos deles. Exatamente. Olha que loucura, né? E aí, por serem menores, teria que ser judicializado o Exatamente. inventário. E uma coisa que as pessoas confundem muito, até com o objetivo de tentar ter um mínimo possível de pagamento de imposto, né, Virgílio? Assim, as pessoas acham que, olha, se eu renunciar à herança, olha, essa herança não vai chegar na minha mão e vai direto para a pessoa que eu acredito que vai receber. Quando não é verdade, existe uma ordem de
dedicação da herança, né, que chama de ordem de vocação hereditária. Né? Então essa ordem deve ser seguida e é legal, ela é estabelecida na lei como que deve ser cumprida. Então, muita gente não sabe, mas olha, ao ocorrer o falecimento, os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros. Perfeito. Né? Obviamente que existe o procedimento de você aceitar ou não a herança, mas automaticamente na data da morte aquela herança foi transmitida, né? E não simplesmente você dizer, olha, porque não foi feito o inventário, ainda não foi transmitido para o meu nome. Exato. Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas confundem muito. Exato. É porque o inventário ele é a mera formalização. Você está apenas formalizando aquilo que já aconteceu. Exatamente. Que é a transmissão do patrimônio inteiro, né? O patrimônio é uno, né? O inventário, os bens que o falecido deixou ou a falecida deixou, vira tudo uma coisa só. Não tem como dividir. Exato. Né? E nesse caso concreto, o que aconteceu, né? Quando o pai deles faleceu, automaticamente esse patrimônio foi transferido para o patrimônio deles. Obviamente caberia a eles aceitar ou não. Mas pelo que eles queriam fazer, que era transmitir para a mãe ou deixar que a mãe recebesse, o correto a se fazer foi o que eu orientei eles. Olha, vocês vão ter que receber a herança e fazer uma cessão desses direitos hereditários que vocês detêm para a sua mãe, né? Exato. Que é o mais correto a se fazer. Exato. Né? Só que aí vai impactar na questão tributária, né? Exatamente. Então, como o Felipe muito bem pontuou aqui, quando alguém falece, a transmissão do patrimônio acontece naquele momento, ou seja, já é o fato gerador do imposto de transmissão causa-mortes, o ITCMD, né? Então, os filhos, nesse caso prático que o João trouxe, eles receberam, então já gerou um fato gerador aqui do tributo, o ITCMD, e eles estão fazendo uma cessão gratuita para a mãe, que é como se fosse uma doação. Então, o imposto vai incidir para chegar até eles e agora, em relação a eles, doando para a mãe. A cessão gratuita. Ou seja, o patrimônio desce do pai para os filhos. Isso. E os filhos agora sobem esse patrimônio para a mãe. Exatamente. E não só para a mãe, né? É importante a gente deixar isso claro, que pode ser para qualquer pessoa, Sim, inclusive. sim, né? É um terceiro, que não faz parte da família, que não é herdeiro ali. Né? Eles podem ceder. Então acontece muito também das pessoas, olha, recebemos uma casa em herança, mas o inventário está demorando por algum motivo e a gente já vendeu esse imóvel. Já temos um comprador. O comprador, olha, vamos fazer uma cessão de direito hereditário e eu resolvo o inventário. Exato. Né? Isso é algo que também é muito comum. Exato. E a cessão, Sabe uma coisa também que é muito comum, e eu vejo isso de uma forma muito recorrente, é aquele herdeiro que está com problema, que está com execução, bastante ações ali na certidão, por exemplo, nas certidões de feitos, né? E aí ele fala assim, não, eu vou renunciar à minha herança, porque aí depois eu faço aqui com os herdeiros aqui e dou um jeito de receber esse patrimônio. Tem que tomar cuidado, porque se isso for realmente comprovado, você renunciou a essa herança, ou seja, você passa a ser realmente estranho àquele inventário, mas o seu credor ele pode se habilitar no inventário para requerer a sua parte. Exatamente. E se por acaso, vamos supor que você tinha uma dívida de 100 mil e o seu credor queria receber 50, ele recebe 50, o credor, e esses outros 50 aqui você não recebe não, porque você já renunciou. Isso vai para quem? Para os demais herdeiros. Então tem que ficar ligado nisso daí também. Nesse caso, só um parênteses, é muito importante que aconteceu um dia desse lá no cartório. A gente recebeu uma comunicação oficial de um processo judicial onde o juiz decretou que havia uma má-fé de um herdeiro que estava renunciando e anulou a renúncia do herdeiro, inclusive. Então ele mandou que se anotasse a anulação daquela renúncia, tendo visto que o objetivo do renunciante era fugir à execução. Exatamente, então tem que ficar ligado também. Perfeito. Outra coisa importante, a cessão, ela pode ser gratuita, que ela se equipara a uma doação, ou ela pode ser onerosa, que é aquele caso que o João falou, né? O imóvel que foi recebido em herança já foi, inclusive, vendido e o inventário ainda está tramitando. Então, eu quero já chamar aqui o comprador do imóvel para se habilitar como herdeiro, né? Como cessionário dos direitos hereditários. Nesse caso, a cessão é onerosa. Aí o imposto incidente já não é mais o ITCMD, Exato. É o ITBI. Exato. Porque a herança é considerada um bem imóvel, né, por disposição expressa do Código Civil. Perfeito. Então, nesse caso, o imposto é outro. Então, vai ser pago um ITCMD, como o Felipe falou, né, quando a herança desce para os filhos, e um ITBI da venda desses direitos para um terceiro ou para algum dos herdeiros também. Lembrando apenas só para título mesmo de curiosidade que o ITCMD é um imposto estadual, né? Isso. E o ITBI é um imposto municipal. Aqui no Distrito Federal ele é recolhido em uma única
secretaria, né, que é a Secretaria de Estado de Economia, mas só para elucidar mesmo essa situação. É porque aqui no DF acumula-se a competência estadual e municipal. É importante, né, Vigílio, o que você falou, muita gente fala assim, mas eu vou pagar imposto 2 vezes. Não, não é 2 vezes, é porque estão sendo feitas 2 transações, né? Exato. Uma é a transferência do falecido para os herdeiros e a outra é a cessão daquele direito dos herdeiros para um terceiro. Então, toda vez que o patrimônio troca de mão, realmente tem que haver incidência do imposto. Exato. E cabe sessão de meação também, por exemplo, se essa viúva, ao invés dos herdeiros quererem ceder os direitos hereditários para a viúva ou para o viúvo, ou para companheiro ou para o companheiro, o companheiro ou a companheiro, viúvo ou a viúva, poderia ceder os direitos de meação para os herdeiros? Na verdade, aí não seria uma cessão, né? Seria uma venda, porque a meação já é patrimônio consolidado no nome desse cônjuge, né? Perfeito. Então é uma venda daquele percentual, normalmente 50%, para quem quiser comprar, né? Então não falaria em cessão, porque cessão tem a ver com direito e venda tem a ver com patrimônio. E a meação já é um patrimônio consolidado, tanto que nem incide imposto sobre a meação. Perfeito, porque já é dela, já né? pertence a ela, exatamente. Meus amigos, eu acho que é isso, né? O tema é um tema muito interessante, desperta muitas dúvidas e foi muito importante a gente tratar aqui para que as pessoas tomem muito cuidado antes de adotarem qualquer atitude no sentido de se desfazer de patrimônio fruto de herança. Eu acho importante a gente tratar disso. Então, pessoal, esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Hoje falamos sobre renúncia de herança e cessão de direitos hereditários. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, mande um direct para nós. Curta nossos vídeos, compartilhe, ative as notificações e fique sempre por dentro.